Existe uma empresa em que você provavelmente nunca parou para pensar. Ela não está na tela inicial do seu celular. Ela não te vende nada que você possa segurar na mão. E mesmo assim, ela vale cerca de 175 bilhões de dólares. 90% das 500 maiores empresas dos Estados Unidos dependem dela para funcionar. O nome dela brilha no topo do prédio mais alto de São Francisco. E hoje, sem perceber, você quase com certeza esbarrou em algo que ela construiu. Essa empresa é a Salesforce, a maior empresa da qual a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Então, como é que uma empresa que quase ninguém consegue explicar virou uma das forças mais poderosas da economia inteira? Vamos desmontar ela. Comece pela pergunta óbvia: o que a Salesforce faz afinal? Porque se você perguntar para 10 pessoas na rua, no máximo uma sabe responder. Então vou te explicar do jeito mais simples. Toda empresa do mundo tem um ativo que vale mais que qualquer produto, qualquer prédio ou qualquer logo. Os clientes dela: quem são? O que compraram? Quando ligaram pela última vez? Do que reclamaram? O que podem comprar em seguida? Para uma loja de bairro, isso mora na cabeça de uma pessoa. Mas para uma empresa com 10 milhões de clientes, essa informação vale mais que ouro e é impossivelmente complicada de administrar. A Salesforce é o cérebro invisível que guarda tudo isso. É o sistema que, discretamente, lembra de cada cliente, cada conversa e cada negócio para as maiores empresas do mundo. E é aqui que essa história encosta na sua vida, provavelmente sem você nunca ter notado. Quando a Azul te manda exatamente a mensagem certa sobre o seu voo, na hora certa. Quando a Cacau Show te dispara aquela oferta personalizada que parece que leram a sua mente. Quando você é atendido pela Audi do Brasil e o atendente já sabe todo o seu histórico antes de você terminar a frase. E quando o iFood saiu de 1,5 milhão de pedidos para explodir pelo país inteiro. Tudo isso teve a Salesforce rodando nos bastidores. Ela virou uma espécie de infraestrutura invisível, tipo encanamento ou eletricidade. Você não pensa nos canos dentro da parede até alguma coisa dar errado. A Salesforce é o cano, e boa parte da água que corre pelo mundo dos negócios passa silenciosamente por dentro dela. E é exatamente aí que está a resposta para o mistério da abertura. Porque você nunca ouviu falar de uma empresa desse tamanho. É simples, você nunca foi o cliente. A Salesforce não vende para pessoas, ela vende para empresas. Ela nunca precisou anunciar no intervalo da novela, nem estampar o nome num estádio para você ver. O discurso de venda dela é feito para presidentes de empresa, não para consumidores. Então ela cresceu até virar um gigante de 175 bilhões de dólares, em silêncio quase total, escondida atrás de quase toda a empresa que, essa sim, vende para você. Para entender como ela ficou tão grande, você precisa voltar a 1999 e conhecer um homem chamado Mark Benioff. Benioff era um prodígio na Oracle, uma das maiores empresas de software do planeta, vice-presidente aos 26 anos, protegido do lendário Larry Ellison. Ele estava feito na vida, e aí ele largou tudo, porque estava convencido de que o mundo inteiro fazia software do jeito errado. Naquela época, comprar software empresarial era um pesadelo. Você pagava milhões adiantado. Engenheiros passavam meses instalando o programa nos seus próprios computadores e vivia quebrando. A ideia de Benioff era radical, quase uma heresia. E se o software não fosse um produto que você compra e instala? E se ele simplesmente morasse na internet e você pagasse uma mensalidade pequena para usar, igual energia elétrica, sem disco, sem instalação? Ele chamou isso de o fim do software. E foi tão agressivo com a ideia que chegou a mandar atores protestarem na porta do evento de um concorrente, segurando placas com um logo vermelho escrito "Chega de software". As pessoas acharam que ele era louco. Não era. Essa ideia, software por assinatura, entregue pela internet, é hoje o modelo por trás de quase todo aplicativo e serviço que você paga. Netflix, Spotify, o pacote de ferramentas do seu trabalho, tudo. Benioff não criou só uma empresa, ele inventou o jeito como a indústria de software inteira ganha dinheiro hoje. E esse modelo virou uma máquina de imprimir dinheiro. Deixa eu te explicar por quê. Quando você vende software do jeito antigo, você faz uma venda grande e depois tem que sair caçando o próximo cliente do zero. Mas quando você vende assinatura,
Aquele mesmo cliente te paga de novo no mês seguinte, e no outro, e no ano seguinte. A receita não zera, ela se acumula. A Salesforce fecha com uma empresa, deixa ela dependente e vai crescendo por dentro. Mais usuários, mais produtos, planos mais caros, ano após ano. Eles até têm um nome para isso: aterrissar e expandir. Feche um contrato pequeno e vá crescendo por dentro até sair virar impensável. O resultado? No ano fiscal de 2025, a Salesforce faturou cerca de 38 bilhões de dólares, a maior parte recorrente, entrando como um relógio. Feche ela um negócio novo naquele dia ou não. Mais de 150 mil empresas hoje pagam a Salesforce. 9 entre 10 das maiores corporações dos Estados Unidos. E quando uma empresa já construiu toda a operação de vendas em cima da Salesforce, arrancar isso é como trocar o alicerce de uma casa, com você ainda morando dentro dela. É esse o gênio silencioso de tudo. E funcionou tão bem que a Salesforce não só entrou no mercado, ela engoliu o mercado. Hoje, ela é, disparada, a número 1 do mundo no que faz, maior que os concorrentes seguintes somados. Mas até uma máquina de dinheiro uma hora desacelera. Quando você já tem quase todos os clientes gigantes, de onde vem a próxima onda de crescimento? A resposta da Salesforce foi simples e implacável. Se você não consegue construir rápido o bastante, compre. Na última década, a Salesforce entrou numa das ondas de compras mais agressivas da história da tecnologia. Comprou a MuleSoft, uma empresa que conecta sistemas de software uns aos outros, por 6 bilhões e meio de dólares. Comprou a Tableau, a ferramenta que as grandes empresas usam para transformar dados em gráficos e painéis, por cerca de 16 bilhões. E aí deu o maior passo de todos. Comprou o Slack, o aplicativo de mensagens que milhões de pessoas abrem no trabalho todo santo dia, por quase 28 bilhões de dólares. Pensa nisso um segundo. Aquele app de conversa que a sua empresa inteira usa tem grande chance de agora pertencer à Salesforce, peça por peça, negócio por negócio. A Salesforce deixou de ser só um banco de dados de clientes e virou o sistema operacional invisível de como as empresas modernas realmente funcionam. Ela não só cresceu, ela absorveu. E conforme a empresa crescia, o homem por trás dela crescia junto. Mark Benioff virou uma das figuras mais poderosas de toda a tecnologia e fez questão de que todo mundo enxergasse isso. Em 2018, a Salesforce inaugurou o próprio arranha-céu, a Salesforce Tower, com mais de 300 metros, o prédio mais alto de São Francisco, com o nome dela aceso sobre a cidade inteira. No mesmo ano, Benioff tirou do próprio bolso e comprou a revista Time, o ícone centenário do jornalismo americano, por 190 milhões de dólares. Não foi a Salesforce, foi ele, pessoalmente. E uma vez por ano, a empresa faz uma conferência chamada Dreamforce, que praticamente toma conta da cidade de São Francisco, atraindo tanta gente que parece menos um evento corporativo e mais uma pequena nação se reunindo. Ela reserva quase todos os hotéis da cidade, fecha ruas inteiras e contrata músicos de peso. U2, Metallica, Foo Fighters, para shows privados. E Benioff construiu a empresa inteira sobre uma filosofia que ele chama de Modelo 1-1-1. Desde o primeiro dia, a Salesforce prometeu doar 1% das ações, 1% do produto e 1% do tempo dos funcionários para causas sociais. Um modelo hoje copiado por milhares de empresas pelo mundo. Para Benioff, negócio nunca foi só um jeito de ganhar dinheiro. Foi, nas palavras dele, a maior plataforma de mudança que existe. Mas essa história não é só uma subida lisa e sem tropeços, porque alguns anos atrás, o gigante invisível tropeçou, e tropeçou feio. Durante a pandemia, com o mundo inteiro correndo para a internet, a Salesforce entrou numa farra de contratações, inchando para mais de 70 mil funcionários. Aí a bonança acabou, o crescimento desacelerou, e a ação despencou quase pela metade. Foi aí que os tubarões apareceram. No fim de 2022 e começo de 2023, alguns dos investidores ativistas mais temidos de Wall Street, Elliott, Starboard, Value Act e outros, cercaram a Salesforce todos de uma vez, comprando fatias enormes e exigindo que ela parasse de gastar como uma startup irresponsável e começasse a agir como uma empresa madura e lucrativa.
Pela primeira vez em anos, o império de Benioff pareceu vulnerável de verdade. A resposta dele foi brutal e rápida. Em janeiro de 2023, a Salesforce demitiu cerca de 10% da força de trabalho, mais ou menos 8.000 pessoas, e cortou custos por todos os lados. Funcionou. O lucro disparou, a ação voltou com tudo e os ativistas recuaram. Mas o recado foi impossível de ignorar. A era do crescimento a qualquer custo tinha acabado. A Salesforce precisava de um motor novo para justificar o próprio tamanho. E Benioff já sabia exatamente qual ele queria que fosse, o que nos leva à maior aposta da história da Salesforce. O império inteiro foi construído sobre uma ideia. As empresas pagam por assentos. Uma mensalidade para cada funcionário humano que faz login. Mas o que acontece quando esse trabalho pode ser feito por inteligência artificial? A Salesforce está apostando a empresa toda nisso, com uma nova plataforma chamada Agentforce. Agentes de IA feitos para atender clientes, resolver chamados e perseguir oportunidades de venda sem nenhuma pessoa tocar no teclado. É uma jogada ousada e perigosa, porque ela pode virar a próxima máquina de dinheiro ou devorar em silêncio o próprio modelo que deixou a Salesforce rica. Afinal, se as empresas precisam de menos assentos humanos, pelo que exatamente elas ainda estão pagando? Igual em 1999, Benioff está apostando tudo que consegue enxergar o futuro antes dos concorrentes. E se ele estiver certo de novo, isso pode decidir se a Salesforce continua um gigante ou vira uma lição do que não fazer. Então é aqui que a gente chega. A Salesforce é o gigante escondido perfeito, uma empresa que vale mais de 100 bilhões de dólares, entranhada tão fundo nas empresas com que você lida todo dia, que você simplesmente parou de conseguir enxergar. Ela nunca quis a sua atenção. Ela fica quietinha atrás da companhia aérea, do banco, da loja e do aplicativo, lembrando de você e cobrando das maiores empresas do mundo pelo privilégio. Então, da próxima vez que você receber uma mensagem que chega no momento suspeitosamente perfeito, saiba que tem uma boa chance de um gigante silencioso lá de São Francisco estar por trás. E se você nunca tinha ouvido falar da Salesforce antes deste vídeo, imagina quantos outros gigantes estão escondidos bem debaixo do seu nariz. A gente vai desmontar cada um deles, um de cada vez. Se inscreve e a gente se vê no próximo Teardown.